Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma temporada de A Trajetória e dessa vez é na versão podcast. Nós vamos trazer muitas entrevistas esse mês que com certeza irão edificar seu coração. Eu sou o André e estou ao lado da minha namorada, Daniele. Fala galera, eu me chamo Daniele. Fiquem atentos porque terá muitas coisas maravilhosas nessa temporada. Estamos aqui com a Vitória e o Gabriel e eu vou pedir para que eles estejam se apresentando para vocês. Boa noite, igreja. Aqui é a Vitória, esposa do Gabriel. Fala pessoal, sou o Gabriel, marido da Vitória. Bom, nós gostaríamos de começar esse podcast fazendo uma pergunta para vocês. Como foi que vocês começaram a congregar na CCI? Bom, primeiro começou o Gabriel, né? O Gabriel começou vindo com o pai dele. Era pandemia ainda, né? Se eu não me engano. Isso. Era pandemia. Aí, logo depois, ele me convidou para vir. Eu vim a alguns cultos, mas continuava na minha antiga igreja, que era a Batista, né? E quando eu comecei a querer a frequentar mesmo a CCI, a gente orou bastante. Eu falei assim, então por obediência, já que você vai, você tá indo ali, seu pai tá indo, então também vou. Aí a gente começou a vir junto, né? A gente Exatamente. começou a vir junto, casamos no sítio da igreja. A gente gosta bastante. E é isso, né? Que a gente tá aí até hoje. É isso mesmo. Fazem já quase 5 anos, né? Na CCI não, né? Não? Não? Faz. Não faz, pô. Nossa, A tudo pandemia. isso? É, pô. Nossa! Olha como o tempo... Sério, então não. E a gente se sentiu muito bem aqui, fomos muito bem recepcionados e temos um carinho enorme pelos nossos pastores, por cada um de vocês aqui também. E é muito gratificante estar aqui também, servindo a Deus ao lado de pessoas muito legais como vocês. Concluindo sobre essa pergunta, vocês imaginavam que hoje estariam, né, em um ministério, servindo, ou vocês não tinham isso em mente quando vocês vieram pra cá? Olha, quando eu era da outra igreja, a gente era da Batista, da Primeira Batista, lá eu já fazia parte do Ministério de Louvor. Então, saindo de lá, eu vim pra cá, não comuniquei ainda pra ninguém, mas como eu gosto bastante da música, do louvor, e o instrumento que eu gosto bastante de tocar é o baixo, fui conversando com o pessoal do louvor, aí a gente foi batendo um papo, aí surgiu o convite, e é uma bênção aqui, tá ministrando junto à igreja, e mas assim, não imaginava, não imaginava. Agora... Acho que, na verdade, a gente não imagina, mas a gente quer, né? Porque a gente quer estar na igreja, fazer alguma coisa, ajudar, contribuir. Então, é verdade. Imaginava não imaginando. Verdade. E lembrando que a Vitória, ela também ajuda na parte da sonorização da igreja, então ela também é muito útil junto com o esposo dela. Mas ainda sobre o processo de conversão, a gente queria saber qual foi o mais difícil para vocês, que na verdade fizeram com que vocês se achegassem a Cristo, como foi o primeiro contato de vocês com Jesus. Acredito que vocês, antes de começar a namorar, e já estavam na igreja, né? É isso? Isso. E a gente gostaria de saber, na forma individual, como foi cada processo. Olha, eu já cresci num lar cristão, meus pais desde cedo também sempre foram do lar cristão, então sempre estive no meio, mas eu acredito que conforme o tempo vai passando a gente vai amadurecendo, né? Amadurecendo nossa fé, amadurecendo nosso espírito, e eu creio que um pouco antes do nosso casamento, né, quando a gente noivou, eu sinto que ali eu tive um amadurecimento espiritual maior, com mais responsabilidade, com mais compromisso com Deus e com a Vitória também, e eu sinto que foi no nosso noivado, né, que eu tive assim, um despertar, uma responsabilidade maior, sabe? Às vezes a gente tá numa rotina ali, todo dia a mesma coisa, e a gente acaba fazendo tudo no automático. E eu acho que ali no nosso noivado eu comecei a fazer do coração mesmo. E assim a gente tem buscado, graças a Deus, até hoje. E é só motivo de agradecer a Deus, né, amor? Meu encontro com Jesus, ele foi bem, assim, único, né? Eu não nasci num lar cristão, eu não cresci, eu gostaria, mas isso não aconteceu comigo. E quando eu já era adolescente, estava na faculdade, me despertou esse interesse
né? E eu comecei a frequentar a Batista, eu tinha muita raiva de Deus, né? Eu falava assim, meu, se Deus existe, por que que tantas coisas elas acontecem, as pessoas elas sofrem isso, aquilo, e tinha esse pensamento, né? E comecei a frequentar a Batista porque a Batista ela é muita palavra. Tinha a EBD, né? Eu ia na EBD, eu fui a convite de um professor meu, né? Eu ia na EBD para encontrar erro. Eu falava assim, essa Bíblia tem que ter algum erro. Aí o professor da minha EBD, o pastor Marcos, né? Eu lembro que ele tinha muita paciência comigo. Ele, assim que terminava, fazia muita pergunta. Assim que terminava, ele sentava do meu lado, me explicava, tinha paciência para me explicar. E aí ali ele foi quebrando aquela raiva que eu tinha. Eu fui encontrando com Jesus, aquele amor, muitas coisas que eu queria a resposta, não tive. Até hoje eu não tive a resposta. Porque o Senhor, ele trabalha no nosso coração de maneiras únicas, né? Então, eu fui entendendo que, na verdade, Jesus morreu por nós por pura misericórdia. E isso me constrangeu e foi aí que eu tive o meu encontro com Jesus. E foi na mesma igreja? No caso, as duas na Batista? Então, ela começou aí na Batista, Na Batista. mas eu... Era uma igreja que meu pai fazia parte lá em São Paulo ainda. Na Batista de São Paulo. Não é nem Batista, é uma... Outro ministério. Ela segue tipo uma quadrangular Uhum. lá. Então foi essa a linha lá que eu vim dos meus pais, né? Uhum. E falando um pouco agora sobre o casamento de vocês, qual tem sido o legado ou o essencial para o casamento de vocês? Aquilo que vocês querem deixar para o filho de vocês, ou aquilo que vocês tentam demonstrar dentro do casamento de vocês, tanto um para o outro? O que tem marcado vocês, a essência mesmo, falando de Deus no casamento de vocês? Eu acho que o amor, né? O que a gente gostaria muito de deixar para os nossos filhos é a dedicação, aquilo que a gente faz para Deus com amor, com cuidado, com dedicação, com isso. Para a gente não foi fácil, a vida ela não é fácil, a gente queria mostrar isso, tanto para uma nova geração, quanto para os nossos filhos, de que o Senhor, ele sempre vai estar conosco, independente se o chão ali tá abrindo, tá tudo desmoronando, o Senhor vai estar com a gente ali juntinho. Mas a gente precisa ter passos de fé, precisa ter passos de coragem, precisa estudar, a gente precisa. Deus ajuda, mas você precisa estudar, você precisa trabalhar, entendeu? Então é isso que a gente gostaria, né? Exatamente. A gente tem nossos objetivos bem alinhados hoje juntos, né? E é o que a gente sempre busca. Sempre busca, acima de tudo, Deus, né? E seguir nesse caminho juntos e em amor. Né, princesa? E com isso, tipo, vocês estão há 2 anos já casados, né? Fizemos ontem. Então tá sendo um dia especial. Pode perguntar a data, tá? Depois no bastidor que eles se alinharam sobre isso. Mas uma pergunta que a gente também gostaria de fazer é que nesses 2 anos, com certeza vocês passaram momentos na qual acabam se unindo mais, né? Tipo, algum processo difícil. E gostaria de saber se vocês poderiam compartilhar algum processo que vocês passaram que vocês viram que foi Deus, mas que dependeu muito da união de vocês também. Vou responder assim, então. Acho que o processo mais difícil que a gente passou não foi no casamento, foi antes do casamento, né? Que infelizmente na pandemia eu perdi o meu pai e minha mãe. Então acho que o processo mais difícil que a gente passou, que o Senhor forjou o nosso caráter, foi aí, porque assim que eu perdi eles, gente, não é nada fácil, não é fácil falar, não é fácil lembrar, né? E foi um momento muito difícil. Eu tive uma depressão muito séria, uma coisa triste de se ver, você olhar para um ser humano, você vê o ser humano ali no fundo do poço, né? E o Gabriel, ele estendeu a mão para mim, ele não me abandonou em momento nenhum, ele era só meu namorado, né? A gente namorava apenas, né? Então eram 2 pessoas muito novas, eu perdi meus pais com 19 anos de idade, né? E aí o pessoal falou assim, às vezes busca uma responsabilidade nossa, minha e do Gabriel, mas eles esquecem que a gente às vezes é novinho, né? A gente às vezes se sente uma criança, Sim. né? Apesar de a gente ter muita responsabilidade. E aí o Senhor, ele colocou um amor no coração do Gabriel por mim, que eu acho que foi só Deus mesmo, né?
Ele não me abandonou, ele estava comigo. Isso, gente, é o Senhor. É o Senhor que esteve conosco, nos alinhou, nos curou, né? Nos curou, me ajudou, me reergueu, me colocou de pé novamente. Hoje a gente tem um casamento maravilhoso. Não, eu falo que é perfeito porque é perfeito. Foi o Senhor quem fez, né? Com certeza. Um casamento muito, muito cheio de amor e foi através disso. Um momento muito difícil, né, Gabi? É verdade. Nosso namoro a gente passou, né? Essa foi a fase mais difícil, assim, acho que de toda a nossa vida juntos, né? Que é uma fase que ela acabou sendo muito marcante, mas a gente teve muitos aprendizados. Eu creio que nesse momento o nosso amor, ele realmente ele foi, assim, acho que lapidado, né? Porque a gente passou por bastante dificuldade nesse momento. O luto é uma fase que ela é muito complicada. Não é um período fácil, ele não passa rápido. E isso foi uma das coisas que fez a gente, acho que mais fortaleceu assim o nosso amor e a nossa perseverança em Cristo, porque se não fosse Deus nas nossas vidas, a gente aqui também hoje não estaria junto. Então Deus, ele regou ali com seu amor nos nossos corações, e a gente passou por essa fase. Então pra gente acho que essa fase foi a mais difícil. Então, um detalhe importante que você mesmo falou é a questão realmente da maturidade, né? Eu mesmo, que convivo no dia a dia, às vezes no ensaio, no luto, a gente esquece que vocês não chegaram nem nos 30 anos. Apesar que o Gabriel já tá um pouco... Mas, tipo assim, vocês ainda são realmente muito novos, né? E às vezes a gente, no passar do dia, num culto, a gente acaba não... Olhando pra vocês, não tendo essa percepção. Realmente parece um casal maduro, um casal que já não tem mais de 5, 10 anos casados e vai ver... São ainda, tipo... Estão começando agora a parte do casamento, entre aspas, né? Sim, é verdade. É bem Verdade. gostoso. A gente já comeu juntos 1 quilo de sal? Já usou? Já foi um pacotinho de sal já, de 1 quilo. Já acabou, gente. Agora, falando um pouco sobre a questão de filhos, né? Hoje a gente vive num mundo que não tem sido nada fácil, né? E pensar em filho é algo que a gente tem que planejar, né? Verdade. E a pergunta que eu queria fazer é: qual é a dificuldade que vocês encontram como uma família cristã na criação do filho? Né? Se hoje vocês pensam em ter um filho, qual é a dificuldade que vocês param e falam: nossa, esse aqui vai ser um pouco difícil, mas Deus vai estar com a gente? Essa é a minha dúvida. Olha, o que a gente vê muito hoje na nossa geração são os... Eu não sei se seria essa a forma certa, mas acho que o mundo espiritual, ele tá muito... Não sei se é mais forte, não sei qual que é a palavra, contra a juventude e as crianças. Porque eu vejo que em tudo, em toda a nossa geração, desde os nossos pais, nossos avós, as crianças são sempre o futuro. E pelo que a gente presencia com a juventude, com as pessoas mais novas, a gente vê que tá tendo uma dificuldade muito grande deles colocarem algum objetivo na sua vida, colocarem metas a se traçarem. E a gente vê isso bastante mesmo. Mas assim, acho que a maior dificuldade seria... Acho que se a gente não... Ai, meu Deus, agora... Peraí. É que me fugiu aqui. Agora eu tenho que terminar. Tava falando tão bem. Mas eu acho que é bem difícil mesmo. O diabo, ele quer roubar a identidade das nossas crianças. Eu acho que era isso que o Gabriel queria falar. Isso mesmo. Ele quer roubar a identidade das nossas crianças, dos nossos jovens. Ele criou uma identidade de que tudo é possível, tudo pode. E aí, nesse tudo pode, tudo eu sou, eu quero ser tudo, eu não sou nada. Então, quando eu quero ser tudo, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, mas eu acabo não sendo nada, não tenho identidade. O diabo, ele quer roubar a identidade dos nossos jovens, das nossas crianças. Essa é a parte mais difícil, né? Porque a gente se formar, a gente sabe que a gente vai para uma escola, a gente passou por isso. A gente vai para uma escola, a gente quer ser popular. Ninguém quer apanhar. Ninguém quer isso. Então, essa é a parte muito difícil. Muito difícil. Você formar um caráter, uma identidade forte ali para uma criança é mais difícil, né? Falando agora, tipo, até mesmo na visão de um jovem, né? Tipo, as coisas, elas estão muito explícitas
coisas que no passado você viu que era um pouco mais escondido. Hoje você vê, tipo, pessoas de 12, 13 anos andando na rua, por exemplo, baforando um lança-perfume, fumando maconha, e é algo que... hoje vocês tendo um filho, vocês sabem que eles vão chegar nessa idade, talvez as coisas estejam piores, né? E aí é muito importante, assim como meu pai teve comigo, acredito que com o Gabriel também, de você crescer na igreja. Você já ter aquela visão. Não que a igreja vai te prender de você não fazer isso, porque a gente tem muitas pessoas que infelizmente cresceram, tiveram uma infância na igreja, mas acabaram se perdendo ao longo do caminho. Mas hoje você tem um filho já pensando no que o mundo vai oferecer e é um pensamento até complicado, né, amor? Uhum. E falando um pouco sobre a juventude, sobre o que o André falou sobre a questão de estar tudo explícito, hoje em dia nada é vergonha. Na verdade, inverteu, né? Hoje é vergonha você ser cristão e não você fazer as coisas erradas, né? É verdade. E isso é tenebroso você parar pra pensar como os valores se perderam, né? Você ser cristão hoje em dia não é algo que tem um valor, mas é isso que a gente tenta colocar pra quando a gente pensa em um filho e até mesmo para as crianças nas escolas dominicais, a gente como jovem, né? Então, é isso. E sobre a questão de você crescer dentro da igreja, né, e acabar se perdendo, é muito sobre a escolha do jovem, né? Quando nós falamos de ensinar, a gente ensina o caminho certo, mas depois é ele que escolhe, né? Mas essa é a parte bem triste, né? Hoje na juventude, no campo escolar, você ter valor é algo pra você ser zoado. Uhum. Como diz a palavra, cafona. Isso mesmo. Não, mas você ter valor você vai ser zoado na escola. Se você não tiver ali... Se é uma pessoa de caráter, né? Tipo, uma pessoa firmada com as suas ideias firmes, é algo que realmente é muito vergonhoso. Eu saí do ensino médio tem quase uns 5, 6 anos, né? E acho que de lá pra cá, acho que não mudou, não. Acho que continua da mesma forma. Na verdade, piorou, né? Piorou, exatamente. Piorou. E é muito engraçado que assuntos na qual a gente tratava com pessoas de 16, 17, hoje a gente já tem que tratar com pessoas de 13, 14, pelo medo. Por exemplo, você ia falar de gravidez com uma menina de 16, 17 anos. E hoje você já tem que falar de gravidez com uma pessoa de 13 anos, porque o mundo tá tão aflorado realmente que o risco é muito alto, é algo iminente, sabe? É muito complicado. É verdade. Bom, falando sobre a próxima pergunta, né? Pra quem não sabe, o Gabriel e a Vitória têm uma loja, inclusive vão lá, né? Ó o marketing. Merchandising agora. E a pergunta que nós queremos fazer é em relação ao trabalho, à vida cotidiana, porque cuidar de uma loja é muito complicado, né? Você tem que dar total atenção para aquilo, não é como você trabalhar, que você vai lá, faz seu serviço, volta e acabou. A pergunta é, como que vocês conseguem conduzir, sabe? A igreja, os ministérios, com o trabalho que vocês têm também, né? Com a loja de vocês, como que vocês costumam fazer isso? É uma loucura. É uma coisa de doido, gente. Se você quer ser empreendedor, olha, é muito, mas é bom, né, Gabi? É muito bom, mas é uma loucura mesmo. A gente consegue conciliar a loja, trabalhar, fazer tudo que a gente precisa e vir na igreja, né? Então a gente gosta de vir nos cultos de oração, a gente gosta de vir nos cultos de estudo. Isso a gente foi aprendendo com Jesus, né? Tanto que eu não gostava de vir no culto de oração. Eu e o Gabriel, a gente não gostava no começo do casamento. E a gente conversava entre si. Eu falava assim, eu não gosto, Gabi. E a gente começou a orar e pedia para Deus colocar esse amor. E a gente começou a vir no culto de oração e começou a se apaixonar. Tanto que hoje é o culto que eu mais gosto, tá? Mais do que até o de domingo. De verdade. A gente começou a se apaixonar pelo culto de oração porque você ora pelas outras pessoas, você sente o poder de Deus, você recebe uma oração. E conciliar uma vida de trabalho que é difícil com a vida na igreja, vir, é só você pedir. Se você não tiver, pede para Jesus esse amor, criar no seu coração esse amor que você vai conseguir. Porque precisa, né? Mais do que você vir por rotina, você tem que vir por amor. A gente ama. Nossa, e olha, não sei se eu podia estar fazendo isso, mas de quinta-feira o pastor Renato tá pregando sobre salvação. É muito bom, tá virando uma série. Verdade. E na questão do nosso relacionamento como casal, de trabalhar junto, de... chegar em casa, aliás, chegar cedo no trabalho, chegar em casa, tá o tempo todo junto,
pra gente é bom. A gente se adaptou muito bem, né, amor? Porque a gente já trabalhava junto desde o nosso namoro, desde o nosso noivado. Então a gente, graças a Deus, conseguimos nos adaptar e no casamento foi melhor ainda. Porque no casamento a gente chega em casa e a gente pode conversar junto, a gente consegue se distrair também. Então no casamento a gente, graças a Deus, nos adaptamos bem. E olha, eu acho que eu não conseguiria trabalhar sem ela junto comigo, não. Ai, que fofo. De verdade mesmo, de verdade. Só pra encerrar, acho que sobre esse assunto, tem alguma coisa relacionada ainda? Só falando sobre um ponto importante que a Vitória falou, sobre a rotina, né? Porque esse é o maior problema que há, né? Quando nós falamos sobre igreja e sobre as coisas que a gente faz, no decorrer da semana tudo começa a ser uma rotina e aí a gente acaba às vezes perdendo o que Deus tá falando, o que Deus tá trabalhando, porque se tornou uma rotina, exatamente, um automático, né? E é muito bom escutar, né, de um casal que tem toda uma rotina, mas que consegue dar atenção devida a Deus, né? Consegue nos mínimos detalhes enxergar a Deus, consegue a cada dia ver o trabalhar de Deus, tanto na loja, com uma venda mesmo, né? É verdade. Então isso é muito importante. Um conselho, se vocês pudessem dar agora pro casal que tá querendo iniciar e começar a empreender, ou até mesmo pra pessoa individual, conseguir conciliar com Cristo, sabe? Tipo, não se perder no meio do caminho. Eu acho que assim, num negócio, em tudo, fora do negócio, num negócio, eu acho que o principal é primeiro em Cristo. Sim. Antes de você tomar a decisão de abrir, de você começar, realmente você ora, você pergunta para Deus, Deus vai responder as suas orações. E eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois, estuda tudo que você vai definir, qual que é o seu público-alvo, tudo que você quer atingir. E aí, dali em diante, você, com a sua coragem, você começa a desenvolver seus produtos ou empreender. E assim é o que a gente idealiza, né? E assim, tudo que você quiser fazer, faça com muito planejamento também, né? Então pode orar, às vezes Deus te responde, e aí você começa uma coisa sem pé e sem cabeça, sem estudar. Gente, estude, procure cursos, tem muitos cursos que tem no YouTube, então procure se organizar. Porque o Senhor, Ele abençoa. Isso sem dúvida nenhuma. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te ajudar. Você sendo CLT ou você tendo seu próprio negócio, o Senhor, Ele vai estar com você. Ele prometeu e Ele está com a gente. Mas também procure estudar um pouquinho, né? Algumas coisas assim. Importante. É aquilo, né? Deus trabalha, mas você também precisa fazer o seu papel, né? Tem muito isso de, mas Deus tá trabalhando, mas tá bom. Com certeza, mas o que você tá fazendo, né, pra isso? Sobre o que vocês falaram agora, é muito sobre respeitar o tempo de Deus, o que Ele quer pra sua vida, né? Porque muitas das vezes a gente estabelece, mas eu quero abrir um negócio disso. Só que o que Deus quer pra você não é isso, é outra coisa. E aí é muito importante que vocês falaram de parar, orar e pedir para que Deus confirme sobre aquilo. Exatamente. Não adianta só ficar assim, ó. Vou receber. Não vai cair nada. Vai descendo o dinheiro. Não vai. Não tem como, não é assim que funciona. Não. E uma coisa muito importante é tudo que você vai fazer. Até se você for trabalhar para uma outra pessoa, trabalhe como se fosse para Jesus que você estivesse fazendo. Com excelência. Isso a gente aprendeu, né? Quando a gente ainda estava no começo. Eu lembro que o Gabriel estava fazendo uma maca. Na tapeçaria, né? A gente estava fazendo uma maca, nunca tínhamos feito uma maca. E o tecido era muito difícil de fazer, muito difícil de esticar. E a gente chegou na metade da maca, eu olhei pra maca e falei, tá horrível. Aí o Gabriel falou assim, tá feio mesmo. Eu falei, então vamos desmanchar tudo isso daqui, jogar fora e começa de novo. Aí eu lembro que o Gabriel falou assim, nossa, mas esse tecido é tão caro. Realmente, era um tecido muito caro, né? É um corvinho. Era um corvinho importado. Aí eu falei assim, mas a gente vai começar a fazer de novo, porque essa máquina tem que ficar boa. A gente começa a fazer as coisas, a gente faz como se fosse pra Jesus mesmo. Excelente. Isso não é da boca pra fora que a gente fala, a gente faz mesmo. Então, a gente refez a maca. 3 vezes? A gente não fez só uma vez, né? A gente fez 3 vezes a maca, a gente entregamos a maca. Não tivemos lucro na maca nenhum, né? A gente teve prejuízo, mas a gente aprendeu que a gente tinha que fazer com excelência. E quando a gente entregou a maca, né? A cliente virou nossa amiga.
ela tinha um carinho pela gente, um amor, manda mensagem, né, Gabi? Isso que a gente conseguiu, e essa sensação que ela sentiu era a presença de Deus. E a maca, ela foi feita como se tivesse sido feita para Deus. E aí ela sentiu isso, né, Gabi? É isso é muito mais importante do que planejamento, gente. Faça com excelência. Faça com excelência. Vamos para a última pergunta antes. Ah. Nem parece que a gente sofreu e que eles estavam suando. E para um casal também, agora vocês estão virando conselheiros hoje, né? Mais um conselho. E para um casal que tá começando, tem o seu planejamento de montar uma família, na verdade acho que todo casal cristão ele tem que ter esse plano, né? Mas qual conselho vocês podem dar? Tipo, nos tempos atuais, como seria um casal que prosperem de certa forma, mas coloquem Cristo em primeiro lugar? O Gabriel, engraçado que ela responde tudo primeiro. O Gabriel, ele só... Bom, que meu conselho, né, o que a gente fez, né? A gente fez colocar tudo nas mãos do Senhor. E que a gente tem um testemunho bem legal de contar, que é o nosso casamento, né? Verdade. A gente queria até contar isso, porque isso remete à resposta que eu tenho que te dar. Quando a gente foi casar, a gente ainda estava no início da empresa. A empresa estava nenenzinha ainda. Então, quando uma empresa está neném, ela não te dá muito lucro. Na verdade, você está investindo seu tempo, seu dinheiro. E nós não tínhamos recursos financeiros. E eu lembro que eu falei pro Gabriel, a gente vai casar só no cartório, no civil. A gente junta um dinheiro e vamos viajar. E aí eu e o Gabriel oramos juntos, decidimos juntos, quietinho, não falamos pra ninguém. No mês seguinte chegou uma pessoa, falou pra gente, vocês vão casar onde? Aí eu tive que abrir o jogo pra pessoa, falei assim, então a gente não vai casar em lugar nenhum, nós vamos casar aí só no civil mesmo, a gente vai preferir fazer isso, uma coisa bem sutil. A pessoa falou assim, não, eu vou te dar um valor X. E a gente ganhou, foi mais de 10 mil reais, né, Gabi? Caraca. E eu falei assim, meu Deus, vai te fazer falta, eu não quero isso. Não, vai porque é o Senhor quem tá te dando. E aí depois disso, a gente não pediu, as pessoas começaram a me mandar mensagem falando, vocês vão casar? Aí a moça chegou, ela me mandou mensagem, né, falando que ela queria fazer o meu vestido. E o meu vestido ele foi feito, tá guardado até hoje. Bonitinho lá, guardadinho. Foi feito todo de renda, que eu tinha um sonho de entrar com vestido de renda. E eu escolhi minha renda, escolhi a renda do braço. Ficou muito bonito, né? Era sob medida, né? Que eles falam, né? E aí depois chegou... Eu fazia minha sobrancelha com uma moça. Eu fui fazer a sobrancelha com ela. Uns meses antes do casamento, ela perguntou pra mim. Falou assim, Vitória, eu vi na rede social que você vai casar. Você já tem quem vai fazer sua maquiagem? Eu falei assim, não tem quem vai fazer minha maquiagem. Então escolhe quem vai fazer sua maquiagem que eu vou pagar pra você. Eu quero te dar de presente. Uau. Eu falei assim, que legal. E era uma pessoa que eu não ia convidar pro casamento, porque era uma pessoa ali do meu dia a dia. Ela só fazia minha sobrancelha, né? Aí eu falei, mas por que você tá me presenteando com isso? Uma coisa tão especial, sendo que a gente não se conhece, não é amigo, né? Ela falou assim, Vitória, é porque eu também vou na igreja, eu senti que eu preciso te dar. Não sou eu que tô te dando, é o Senhor que tá te dando. E eu comecei a receber vários presentes, né? A gente começou a receber vários presentes. O alimento, muita coisa. A gente não pagou nada. Até a viagem, chegou uma amiga minha, ela falou assim, Vitória, eu quero te dar uma viagem de casamento. Pra onde você quer ir? Eu falei assim, isso não tá acontecendo comigo. Cara, o que tá acontecendo? Aí eu falei, meu sonho é ir pra Campos do Jordão. Ela falou assim, então tá bom, reserva. Tá aqui o dinheiro, ela nos deu um dinheiro, né? Ela nos deu um envelope. Tinha tanto dinheiro ali dentro. Eu falei assim, meu Deus, cara, onde que eu vou depositar? Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha mão dentro de um envelopinho lá e tava assim, com carinho. Eu falei, meu Deus, é muito sensacional, muito sensacional. E no dia do meu casamento, nas vésperas, tava pra cair uma tempestade, né? Verdade. Alerta vermelho. Eu falei assim, e agora? Não tem plano B. Quem conhece o sítio Maranata sabe que lá não é coberto, né? Não tinha plano B. Os convidados não iam caber ao redor da casa. E aí o meu cunhado deu
deu os pulos dele, conseguiu uma tenda. A gente tinha que alugar a tenda. E a tenda foi a única coisa que a gente realmente pagou. E porque a gente não confiou, né? Porque eu falei assim, Gabriel, Deus tá falando tão claramente que não vai chover, não vai cair essa tempestade que tá falando. Mas todo mundo me colocou tanto medo, eu falei assim, então aluga essa tenda. Aí alugamos a tenda ainda com desconto. Um desconto que o cara nunca deu pra ninguém. Ele veio de Itanhaém lá pra Pedro de Toledo, não cobrou frete, só cobrou o aluguel da tenda. Colocou a tenda bonitinho, todo mundo fala dessa tenda até hoje, né? Então foi a única coisa que a gente realmente pagou. Mas pagamos com desconto, sem pagar o frete, né? E a gente foi vendo como Deus era poderoso. Ele queria nos abençoar, ele queria abençoar o casamento. E no decorrer disso, a gente fazia o curso de noivos com o Renato e a G. Eles falavam que Deus, ele ama tanto o casamento que ele abençoa o casamento, né? E querendo ou não, a gente desconfia. Fala assim, Deus abençoou, mas não vai abençoar tanto. A gente foi tão abençoado pelo Senhor, tão abençoado. E no dia do casamento não caiu temporal. Na hora de entrar, eu entrei com um arco-íris, né? Arco-íris e uma garoinha bem leve. Uma garoinha bem levinha, porque tinha que ter a garoinha pra ter o arco-íris, né? Foi só pra dar um charme mesmo, né? E a tenda lá ficou assim, foi muito um sonho realizado. Acho que foi o maior presente que o Senhor podia nos dar. O maior presente, né? Foi tudo Ele que nos deu, Ele que preparou, Ele estava lá e foi sensacional, né, Gabi? Eu lembro quando você, lembra da parte da alimentação? Eu lembro quando você foi com meu pai que você foi, eu não tava junto. O tanto de coisa que vocês encheram naquele carrinho que lotou. Foi muita coisa que Muita coisa. Meus pais também ali. E que eu acho que eu lembro que, se eu não me engano, posso estar errado, se eu estiver errado me cortem, eu acho que sobrou carne e vocês ainda abençoaram alguma outra coisa que aconteceu na igreja. O acampar dentro na igreja. O acampar dentro, Isso, verdade. A gente casou e na outra semana ia até o acampar dentro da igreja. E aí o Senhor foi tão bom que sobrou fardos de refri, né? Não era pouca coisa, tinha fardos de refri e muita. A gente fez churrasco no nosso casamento, então tinha carne fechadinha. Caramba. Fechadinha lá. E a gente, linguiça, muita coisa. Muita coisa. E foi tudo pro acampar dentro. Tanto que o pastor, ele ainda falou, a gente não precisou de quase nada, né? Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor, ele abençoou a gente, abençoou de tabela os jovens. Realmente foi Deus ali, né? Deus trabalhando e abençoando completamente cada um. É bem aquilo, quando tá na vontade de Deus, ele trabalha e não há quem possa impedir. É verdade. Senhor, mesmo a gente desconfiando, falando, não vai dar certo. Deus vai falar, não, mas sim, Deus tá abençoando vocês, né? Glória a Deus. É verdade, muito bom. Só o Senhor para dar um presente tão maravilhoso, assim, tão maravilhoso. A gente viu a mão dele, a gente viu o carinho dele. E, gente, se você é obediente ao Senhor, vai que vai. Vai dar certo. Se você quer casar, o Senhor, ele tá te colocando nesse caminho, acredita nele e ele vai abrir as portas. O Senhor, ele não quer ninguém namorando eternamente e ninguém, assim, caindo em pecado. O Senhor, ele quer te abençoar. O Senhor, ele quer construir casamentos fortes, casamentos saudáveis. Então, se ele colocou isso no seu coração, você encontrou a pessoa certa. Amém. Você é temente ao Senhor, vai na fé que o Senhor vai abrir as portas. Não tem como ele não abrir as portas, né? Com certeza. Então, gente, esse foi o primeiro episódio. Nós tivemos a presença desse casal, né? Recém-casados, mas que estão vivendo fortemente com Deus, estão tendo experiências maravilhosas. E através desse episódio, nós queremos trazer isso para vocês, né? Que vocês confiem em Deus, que vocês se apeguem a Ele, tenham certeza que Deus vai estar abençoando, vai estar trabalhando. Coloque Deus no meio de todas as coisas que vocês forem fazer. E fiquem ligados que no próximo episódio tem algo muito especial, muito legal. Curte, comenta e compartilha com todo mundo que vocês conhecem. E é isso. Receba. E é isso. Acabou.